Dezembro de 1986. 11 cavalos desembarcam de um avião de carga numa região tão árida que os fazendeiros locais já tinham deixado de chamá-la de terra. Eles a chamavam de o lugar onde nada cresce, sem pastagem, sem água. Invernos que chegavam a 40 graus negativos. A China acabara de gastar milhões transportando esses animais criados em zoológicos até o outro lado do mundo para soltá-los ali. E todos os ecologistas sérios do planeta chamavam aquilo de sentença de morte. Uma equipe da BBC voou até lá para filmar a soltura. Eles arrumaram as malas e foram embora depois de 2 dias, convictos de que estavam assistindo a um desastre acontecer ao vivo. O que esses 11 cavalos fizeram em seguida, ninguém acreditou ser possível. Este projeto faz parte de um esforço de um quarto de século, que começou quando 4 cavalos selvagens foram levados a um zoológico com o propósito de um dia serem devolvidos à natureza. 11 cavalos contra um deserto morto. Porque esses não são cavalos comuns, são cavalos de Przewalski. A última espécie de cavalo verdadeiramente selvagem ainda existente na Terra, extintos nessa região há 17 anos. O governo chinês acabou de gastar milhões de dólares para transportá-los de avião a meio mundo de distância, vindos de zoológicos da Alemanha Oriental e dos Estados Unidos, para então soltá-los num deserto que engole 3.000 quilômetros quadrados de terra nova a cada ano. Os principais ecologistas já estão chamando o projeto de sentença de morte. São animais que passaram suas vidas inteiras comendo feno de baldes e bebendo de bebedouros automáticos. Agora estão sendo lançados num lugar onde as temperaturas do inverno despencam para 40 graus negativos em Fahrenheit e os picos do verão chegam a 40 graus positivos. A fonte de água mais próxima pode estar a 15 quilômetros de distância, enterrada sob 10 centímetros de gelo sólido. Os próprios cavalos têm uma aparência quase alienígena. Corpos robustos, crinas rígidas em forma de moicano que se erguem bem retas como num desenho infantil. Leves listras semelhantes às de zebras percorrem suas patas. Eles parecem menos animais modernos e mais as pinturas rupestres que nossos ancestrais gravaram nas paredes de pedra há 40.000 anos. São os cavalos de Przewalski, a única espécie de cavalo selvagem restante na Terra. Especialistas em sobrevivência no deserto estimam que eles têm talvez 15% de chance de sobreviver ao primeiro inverno. Um ecologista escrevendo na revista Nature descreve o projeto inteiro como jogar dinheiro bom em solo morto. Autoridades locais no condado de Jimsar já estão redigindo declarações públicas para explicar o desastre inevitável. E para entender por que alguém tentaria algo tão insano, é preciso compreender o que a bacia de Yungar havia se tornado em 1986. Porque esta não era apenas mais uma história de conservação. Era sobre salvar uma região inteira da China, de se tornar completamente inabitável. Uma terra devastada que estava devorando a China. A bacia de Yungar nem sempre foi um deserto. Por 10.000 anos, cavalos selvagens vagaram por essas estepes. Todo o ecossistema havia evoluído em torno do ritmo de seus cascos. E então, em 1969, eles desapareceram. Não gradualmente, completamente. O último avistamento confirmado foi registrado por uma equipe soviética de levantamento geológico. Algumas marcas de cascos em lama seca e um punhado de pelos cor de areia presos na vegetação rasteira. Depois disso, silêncio. E aqui está a parte que ninguém previu. O que se seguiu foi um colapso ecológico numa escala que surpreendeu até os cientistas mais pessimistas. Sem os cavalos pisoteando a superfície, o solo endureceu em algo que os pesquisadores passaram a chamar de concreto biológico. A chuva ainda caía na região de 10 a 15 centímetros por ano, mas em vez de ser absorvida pelo solo, a água escorria sobre a crosta impermeável e evaporava em questão de horas. As sementes não conseguiam romper a superfície para germinar. Os níveis de nitrogênio caíram tão drasticamente que em 1974, cientistas estavam comparando amostras de solo da bacia com poeira lunar. A matéria ainda estava lá. Os grãos de areia e silt ainda pareciam iguais sob o microscópio. A bacia simplesmente havia morrido biologicamente. E então, o deserto começou a avançar.
Imagens de satélite de 1982 mostravam o Gobi se expandindo 70 quilômetros por década, engolindo pastagens, aldeias e terras agrícolas por inteiro. Estradas precisaram ser relocadas. Linhas ferroviárias estavam sendo soterradas. Pequim, a mais de 1.600 quilômetros de distância, estava sendo devastada por tempestades de areia que duravam dias seguidos. E olha só, em março de 1983, uma única tempestade despejou 43 mil toneladas de solo da bacia sobre a capital chinesa em menos de 72 horas. Os hospitais registraram um aumento de 300% nas emergências respiratórias. As pessoas estavam sufocando com um deserto que nem conseguiam ver, respirando o chão de um lugar a mais de 1.000 quilômetros de distância. Então a China tentou de tudo. O projeto da Grande Muralha Verde, lançado em 1978, tinha como objetivo plantar uma barreira florestal de 4.500 quilômetros ao longo da fronteira norte do país. Mas eis o problema: as árvores precisavam de mais água do que o deserto conseguia fornecer. Lençóis freáticos que haviam permanecido estáveis por séculos baixaram 12 metros em algumas regiões. As próprias árvores, plantadas em fileiras organizadas como soldados, começaram a morrer de baixo para cima, à medida que suas raízes não conseguiam alcançar a água que recuava. Aldeias inteiras precisaram ser realocadas quando seus poços secaram. Os engenheiros tentaram grades fixadoras de areia feitas de palha. Tentaram plantar arbustos resistentes à seca. Nada segurou o avanço. Em 1985, a situação era uma crise em pleno colapso. A produtividade agrícola na província de Xinjiang havia caído 34%. O deserto avançava sobre Pequim com mais velocidade a cada ano. Os modelos computacionais projetavam que, no ritmo atual, a própria capital chinesa seria praticamente inabitável até 2050. E foi justamente essa catástrofe que um pequeno grupo de ecologistas chineses, liderado por um pesquisador chamado Yong Jianming, estava encarando quando entraram em uma reunião governamental em 1985 e propuseram algo que soava como fantasia. Yong ficou de frente para autoridades que haviam passado 2 décadas assistindo árvore após árvore murchar, poços secarem e a poeira devorar sua capital, e disse a eles para parar. Para de combater o deserto com tratores e plantações de árvores. Trazer de volta o animal que havia mantido aquele lugar vivo desde a última era glacial. Trazer de volta o cavalo selvagem. A sala, segundo todos os relatos, não recebeu bem a ideia. Mas os números eram tão ruins, os fracassos tão completos, que em questão de meses seu plano foi aprovado, o que deixou exatamente uma pergunta suspensa no ar. Como animais nascidos em zoológicos, alimentados por humanos por 3 gerações, poderiam sobreviver num lugar que estava engolindo cidades? O último cavalo verdadeiramente selvagem. O cavalo de Przewalski não é um cavalo qualquer. Analise seu DNA e você encontrará 66 cromossomos em vez dos 64 presentes em todo cavalo doméstico. É a única espécie de cavalo na Terra que nunca foi domesticada, nunca domada, nunca subjugada. Enquanto os humanos criavam árabes pela velocidade e Clydesdale pela força, os cavalos de Przewalski permaneceram exatamente como eram quando nossos ancestrais os pintavam nas paredes das cavernas em tempos remotos. Eles são uma janela viva para a era glacial. O cavalo de Przewalski é geneticamente distinto e a única subespécie de cavalo verdadeiramente selvagem, mas eis a parte surpreendente. Em 1985, essa janela estava quase fechada. Apenas cerca de 900 desses animais existiam em qualquer lugar do planeta, e todos eles estavam em zoológicos. A espécie inteira remontava a apenas 12 a 14 indivíduos, capturados entre 1899 e 1903, por exploradores russos contratados por colecionadores de zoológicos europeus. Após a Segunda Guerra Mundial, a população global atingiu seu ponto mais crítico com 31 cavalos, dos quais apenas 9 eram capazes de se reproduzir. Em um momento aterrorizante, a espécie sobrevivia em apenas 2 lugares na Terra: o Zoológico de Munique
e o zoológico de Praga. Todo cavalo de Przewalski vivo hoje carrega esse gargalo genético em suas células, uma cicatriz cromossômica de ter chegado à beira do desaparecimento total. O fato de ainda restar algum para enviar à China em 1986 foi por si só um pequeno milagre. O plano da China, elaborado em 1985 e lançado em 1986, tinha 3 fases. Primeiro, importar cavalos de zoológicos ocidentais e aclimatá-los em um novo centro de reprodução construído em Jimsar. Segundo, transferi-los para grandes cercados semi-selvagens, ensinando essencialmente animais de zoológico a serem selvagens novamente. A terceira etapa era soltá-los na reserva natural de Cameli, 4.000 quilômetros de alguns dos terrenos mais hostis de toda a Ásia. Entre os primeiros cavalos levados para os cercados de Jimsar estava um jovem garanhão com uma mancha branca bem definida descendo pelo focinho. Os tratadores o chamaram de Hong. Guarde esse nome na memória. Agora é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. O argumento de Yong para o governo não era simplesmente que esses cavalos sobreviveriam, era que eles reconstruiriam ativamente todo o ecossistema. Esses animais não fazem apenas pastar. Ele dizia que eles moldam paisagens inteiras, e assim que você entende isso, a história toda deixa de parecer absurda. Tudo se resume a 3 fatores. O primeiro é a força bruta. Cada cavalo pesa entre 270 e 360 quilos. Quando correm, seus cascos atingem o solo com uma pressão enorme, superior à de um martelo pneumático. Em um lugar como a bacia de Yungar, onde o solo havia se transformado naquele concreto biológico, esse é exatamente o tipo de força necessária para romper a crosta endurecida e deixar a água se infiltrar novamente. Mas aqui está algo que nenhuma máquina consegue fazer. Os cavalos são seletivos. Eles desviam de plantas jovens e frágeis, pisoteando apenas solo exposto e vegetação morta. Eles sabem distinguir uma coisa da outra. Depois, há o modo como eles se deslocam. Rastreamentos por GPS revelariam mais tarde que os cavalos de Przewalski percorrem cerca de 15 quilômetros por dia, seguindo o que os matemáticos chamam de padrões fractais. Eles pastam intensamente em um ponto por horas, depois se deslocam subitamente para bem longe e então retornam. Parece aleatório, mas não é. Esse padrão cria um mosaico de perturbação. Grama baixa aqui, grama alta ali, manchas de solo descoberto no meio. Cada pequeno microhabitat acaba sustentando espécies diferentes de insetos, aves e pequenos mamíferos. Os cavalos não estão apenas se alimentando, eles estão desenhando uma colcha de retalhos. E aí vem o terceiro ponto, que é o que soa mais absurdo de tudo. O esterco de cavalo, como se descobriu, não é resíduo. É um sistema de distribuição. A análise das fezes dos cavalos de Przewalski revelou sementes viáveis de mais de 20 espécies vegetais diferentes, e a passagem pelo aparelho digestivo do animal melhora as taxas de germinação em até 300%. Os ácidos do sistema digestivo escarificam cascas de sementes resistentes e quebram a dormência daquelas que, de outra forma, permaneceriam inativas por anos. Um único grama de esterco contém até 7,4 mudas viáveis. Isso é o dobro da taxa de dispersão do gado e 8 vezes a taxa das ovelhas. E como esses cavalos percorrem 15 quilômetros todos os dias, eles estão semeando vastas áreas e construindo corredores genéticos entre populações vegetais que estiveram isoladas por décadas. Cada monte de esterco é, em um sentido bem concreto, um pacote de sementes pré-fertilizado e com umidade própria. Esse era o argumento de Yong. Essa era a teoria. O problema é que os cavalos que estavam prestes a ser soltos haviam passado 3 a 4 gerações em cativeiro. Existem atualmente 900 cavalos de Przewalski na China, uma conquista notável para a diversidade da vida selvagem. Mas eles não sabiam como encontrar água no deserto. Não reconheciam o som de um lobo como sinal de perigo. Jamais haviam enfrentado temperaturas abaixo de 0 ou acima de 32 graus. Eles haviam perdido o que os pesquisadores chamavam de cultura de sobrevivência.
Os comportamentos aprendidos, transmitidos da mãe para o potro, que nenhuma programação genética pura consegue substituir. Então, a questão que definiria se Young era um visionário ou um tolo era simples. 3 gerações de vida em zoológico teriam apagado os instintos enterrados dentro desses animais, ou eles ainda estavam lá, em algum lugar, esperando para emergir. Antes de continuarmos, antes de contar o que aconteceu quando esses cavalos pisaram de verdade naquele deserto, me faça um favor rápido. Se você está achando essa história interessante, clique em inscrever-se e ative o sino. Toda semana trazemos histórias como essa, do tipo que reescrevem tudo o que achávamos saber sobre como o mundo natural realmente funciona. E o próximo capítulo dessa história é aquele que ninguém acreditou ser sequer possível. Naquele primeiro inverno, os animais criados em cativeiro tiveram que enfrentar condições brutais. No 8º dia após a soltura, um garanhão fez algo inesperado, e o número que os pesquisadores chegaram a calcular para o valor de um único desses cavalos para o planeta vai te surpreender. Fica comigo. O melhor ainda está por vir. Um inverno que quase os matou. Os primeiros meses em Jimsar foram uma batalha que quase deu razão aos críticos. Em poucas semanas, infestações de moscas de Berne já tinham atingido 100% do rebanho. E não eram parasitas comuns. As larvas se enterravam nos estômagos dos cavalos, criando lesões dolorosas que destruíam a digestão exatamente no momento em que eles mais precisavam de cada caloria para sobreviver. Aí veio o primeiro inverno, e ele foi apocalíptico. As temperaturas despencaram para menos 42 graus Fahrenheit. Os cavalos, acostumados com estábulos aquecidos, se encolhiam contra ventos gelados que cortavam o deserto como lâminas. Suas crinas características, em forma de moicano, congelavam em cristas de gelo tão espessas que alguns cavalos mal conseguiam erguer a cabeça do chão. A neve encobriu o pouco de capim que havia sob quase 1 metro de neve em pó. E é aqui que a coisa fica pesada. A equipe de Young em Jimsar observava tudo de binóculos e estava proibida de intervir, a menos que o rebanho inteiro estivesse em risco de morrer. 7 cavalos desenvolveram frieiras graves, 2 éguas sofreram abortos espontâneos por causa do frio. A imprensa internacional já estava escrevendo o obituário do projeto. Revistas científicas de conservação estavam preparando análises detalhadas do que todos assumiam seria um fracasso monumental. O próprio Young, como admitiu mais tarde, estava se preparando para o pior. Mas algo mais estava começando a acontecer ali na estepe congelada, algo que ninguém havia previsto. Os garanhões começaram a quebrar o gelo com os cascos para alcançar a água embaixo. Um comportamento que jamais havia sido observado em cativeiro em nenhum zoológico do mundo. As éguas começaram a se organizar em formações de proteção ao redor dos potros durante as tempestades, usando seus próprios corpos como barreiras contra o vento e se revezando quando uma delas ficava fria demais. Os cavalos aprenderam a escavar a neve com um movimento de varredura das patas dianteiras, descobrindo capim que nenhum cavalo doméstico jamais teria pensado em procurar. Eles começaram a ler o vento, identificando quais encostas tinham sido varridas pelo frio e quais tinham acumulado neve em profundidade. E isso é dizer pouco. Eles não estavam apenas sobrevivendo, estavam lembrando. Gerações de vida em zoológicos não tinham apagado o que estava gravado em seus ossos. Os instintos ainda estavam lá, adormecidos, esperando. O deserto estava despertando-os. Na primavera de 1987, a transformação avançou além de qualquer projeção do projeto. Espécies de capim que não eram vistas na bacia havia 17 anos começaram a brotar nas áreas onde os cavalos tinham pastado. O crescimento compensatório, fenômeno em que as gramíneas reaparecem mais rápidas e densas depois de serem cortadas, aumentou a biomassa em 43% nas áreas pastadas em comparação com as áreas de controle. Os cavalos não estavam destruindo a terra, eles a estavam estimulando. O próprio solo começou a se transformar de maneiras que deixaram os cientistas atônitos. Só naquele primeiro ano, a retenção de umidade subiu 23%.
Não porque as chuvas tinham aumentado, não porque o clima tinha mudado, mas porque os cascos dos cavalos tinham criado aproximadamente 10.000 pequenas crateras em cada hectare de terra. Cada uma dessas depressões virou um reservatório em miniatura, retendo a preciosa água da chuva que de outra forma teria escorrido pela superfície endurecida e evaporado em horas. Os cavalos estavam reconstruindo o encanamento da bacia, um passo de cada vez. O segundo ano trouxe outro impacto. Os níveis de nitrogênio dispararam 37%. O esterco dos cavalos não estava apenas fertilizando o solo. Estava reintroduzindo as bactérias intestinais que o solo não tinha há décadas. Toda uma comunidade microbiana que havia desaparecido quando os cavalos selvagens desapareceram. No terceiro ano, os botânicos estavam documentando algo que deveria ser impossível. 22 espécies de plantas tinham retornado do nada. As sementes aparentemente tinham permanecido dormentes no solo por quase 2 décadas, aguardando as condições certas para germinar. A bacia não estava morta, estava adormecida, esperando pela única espécie que sabia como despertá-la. Mas eis o ponto. Sobreviver a um inverno não significa que a população foi restaurada. Os cavalos ainda precisavam repetir isso, e mais uma vez. E o segundo inverno, quando chegou, ia colocar à prova se aquela primeira temporada miraculosa era o começo de algo real ou apenas um acaso isolado. O ecossistema desperta. Não foi um acaso. Os cavalos sobreviveram ao segundo inverno, ao terceiro e ao quarto. E assim que as plantas voltaram, tudo mais veio junto. Besouros rola-bosta, ausentes da bacia por 15 anos, retornaram aos milhões. Eles enterravam o estrume dos cavalos, enriquecendo ainda mais o solo e acelerando o ciclo de recuperação. Levantamentos de campo começaram a registrar 43 espécies de insetos que não tinham sido observadas na região por décadas. Os insetos atraíram as aves. Cotovias, chascos cinzentos e ganga barrada chegaram para se alimentar. Pequenos mamíferos seguiram as aves. Gerbilos, picas, esquilos terrestres, e então os predadores voltaram. Raposas, águias das estepes, até mesmo lobos cinzentos ocasionais começaram a aparecer nas armadilhas fotográficas. Cada nova espécie acrescentava mais uma camada de complexidade, mais um ciclo de retroalimentação impulsionando a recuperação. No final dos anos 90, o rebanho em Dimsar tinha crescido o suficiente e a bacia tinha se recuperado o bastante para que a equipe de Young tomasse uma decisão que teria soado como loucura uma década antes. Eles iam retirar as cercas. Em agosto de 2001, o projeto entrou em sua fase mais ousada. 27 cavalos foram selecionados para a soltura completa na Reserva Natural de Colomile, sem cercas, sem alimentação suplementar, sem nenhuma intervenção humana. Apenas cavalos em 4.000 quilômetros quadrados de deserto que não via os seus semelhantes há 32 anos. Entre os 27 estava Hong, o garanhão com a estrela branca na testa, agora completamente crescido e liderando seu próprio harém. Os cientistas colocaram coleiras GPS, instalaram armadilhas fotográficas e prenderam a respiração. Durante a primeira semana, os cavalos ficaram dentro de 500 metros do ponto de soltura, quase como se estivessem presos a correntes invisíveis. Andavam em círculos, pastavam nervosamente, ficavam olhando para trás, em direção aos cercados. E então chegou o oitavo dia. Era logo após o amanhecer. O vento, segundo as anotações de campo, soprava constante do noroeste. A equipe do GPS, na estação de monitoramento, observava a tela quase por hábito naquele momento, quando um dos pontos no mapa começou a se mover. Depois os pontos ao redor também começaram a se mover. Hong estava de pé e seu harém se alinhava atrás dele. Ele não vagou, não pastou. Caminhou para o norte em linha reta como se soubesse exatamente para onde ia. Os pontos continuaram a se mover. 5 quilômetros, 10, 15. A equipe de monitoramento começou a fazer ligações. Quando Hong parou,
Ele havia guiado seu harém 30 quilômetros ao norte, até uma fonte de água que não aparecia em nenhum dos mapas do projeto. Ninguém havia lhe dito que ela estava lá. Nenhuma geração anterior de sua linhagem tinha percorrido aquele caminho em sua vida. Ele simplesmente sabia. A equipe foi ao local na manhã seguinte para confirmar o que o GPS já havia indicado. E lá estava. Uma poça alimentada por uma nascente, meio congelada, encostada a uma pequena crista. Hong estava parado ao lado dela como se a visitasse a vida toda. Como ele sabia, continua sendo um dos grandes mistérios não resolvidos da operação. Talvez uma memória ancestral, talvez um cheiro trazido pelo vento, talvez um padrão na geologia que os cavalos conseguem interpretar e nós não. Em menos de um mês, os cavalos tinham demarcado territórios. Os garanhões marcavam fronteiras com montes de estrume depositados deliberadamente em terrenos elevados. As taxas de nascimento natural chegaram a 87%, superiores ao que a maioria das populações em zoológicos conseguia alcançar. E os potros nascidos ali na natureza exibiam comportamentos que cavalos criados em cativeiro simplesmente não demonstram. Conseguiam distinguir 23 espécies diferentes de plantas pelo cheiro. Reagiam à sombra de uma águia real congelando instantaneamente. Os cavalos desenvolveram pelagens de inverno mais espessas do que as de seus pais, e a transformação da paisagem já era visível do espaço. As imagens de satélite mostravam manchas verdes se expandindo a partir dos territórios centrais dos cavalos, como explosões em câmera lenta. O lençol freático, que vinha caindo 3 centímetros por ano desde 1970, estabilizou-se em 2003 e então começou a subir. Os cavalos haviam reativado uma bomba hidrológica que estava desligada há uma geração, o número que derrubou o modelo. O que estava acontecendo na bacia de Yungar destruiu tudo o que a China acreditava saber sobre o combate aos desertos. Durante 25 anos, a Grande Muralha Verde foi construída sobre uma única premissa: plantar árvores para conter a areia. Em 2010, a China havia plantado 66 bilhões de árvores a um custo de 47 bilhões. E em muitas regiões, essas árvores haviam agravado dramaticamente o problema subjacente, retirando água do solo mais rápido do que a terra conseguia repor. E aqui está a parte que deveria ter mudado tudo. Enquanto o gigantesco programa de plantio de árvores da China literalmente secava o deserto, os cavalos faziam o oposto, eles estavam trazendo a água de volta. Seus cascos criavam pontos de infiltração que permitiam que as raras chuvas penetrassem fundo no solo, em vez de evaporar pela superfície ressecada. Seu pastoreio mantinha pastagens que exigem 90% menos água do que as florestas. Um único cavalo melhorava a retenção de água em 50 hectares por ano. Então alguém fez as contas e os números deixaram de soar como ecologia e passaram a soar como economia. Quando economistas ecológicos se sentaram para calcular quanto um único cavalo de Przewalski realmente valia para o ecossistema ao redor, chegaram a um número que ninguém esperava. Restauração do solo avaliada em $12 mil por cavalo por ano. Dispersão de sementes, 8 mil. Retenção de água, 15 mil. Sequestro de carbono, 7 mil. Suporte à biodiversidade, 5 mil. Total de $47 mil por cavalo por ano. Quando calcularam o número acumulado, os economistas foram os próximos depois da equipe da BBC e das revistas de conservação, a precisar olhar 2 vezes para os próprios resultados antes de acreditar neles, porque em 2023, aqueles 11 cavalos haviam se tornado 534. O rebanho gerenciava efetivamente 26.700 hectares de terra, uma área maior do que muitos parques nacionais, gerando $25 milhões em benefícios ecológicos por ano. E ainda era uma estimativa conservadora que não incluía turismo, valor de pesquisa científica, nem o que a bacia agora representava em créditos de carbono. Entre esses 534 cavalos estavam os descendentes de Hong. Dezenas deles espalhados pela reserva em seus próprios haréns. O solo morto sobre o qual haviam sido soltos agora sustentava mais de 20 espécies de plantas que não cresciam ali há décadas.
e o deserto, que avançava milhares de quilômetros quadrados por ano, agora recuava, se retirando a uma taxa de 47 hectares por ano nas zonas onde esses cavalos vagavam. O modelo se espalhou rapidamente. A Mongólia liberou cavalos no Parque Nacional de Rustai em 1992, e em 2023 a população havia chegado a 490 indivíduos, com as estepes ao redor exibindo os mesmos padrões de restauração que Xinjiang. O Cazaquistão lançou seu projeto Passo Dourado em 2024, transportando cavalos de Praga e Berlim para a região de Kostanay. 8 anos depois, havia mais de 100. Hoje, quase 1.000 já foram soltos para vagar pela Ásia Central. A Rússia estuda silenciosamente os dados chineses. Cada projeto continuou comprovando o mesmo princípio. Não é possível engenheirar um ecossistema de cima para baixo com projetos humanos e concreto. É preciso restaurá-lo de baixo para cima, com soluções evolutivas que já foram testadas ao longo de milhares de anos. A China agora está expandindo a reserva de Kalamaeli em outros 350 quilômetros quadrados. A meta oficial é de 2.500 cavalos selvagens até 2040. Os modelos computacionais indicam que uma população desse tamanho seria capaz de restaurar mais de 100.000 hectares de terra degradada, sequestrar 43.000 toneladas de carbono por ano e sustentar mais de 300 espécies de plantas e animais que hoje não existem em nenhum outro lugar da China. Se conseguirem, a bacia de Yungar se tornará o primeiro deserto na história humana a ser revertido não pelo plantio, não pela irrigação, não pela engenharia, mas pelos cascos de cavalos selvagens. Os 11 animais que desembarcaram daquele avião de carga em 1986 não eram apenas alguns bichos ameaçados sendo transferidos de lugar. Eles eram uma tecnologia biológica aperfeiçoada pela evolução ao longo de centenas de milhares de anos, capaz de moldar e sustentar uma paisagem inteira. Precisávamos apenas lembrar como acionar esse mecanismo. Precisávamos apenas parar de tentar fazer isso com nossas próprias mãos e deixar os especialistas, aqueles com cascos, assumirem o controle. Os cavalos de Przewalski nos obrigam a encarar uma pergunta incômoda. Quantos dos desastres ambientais que enfrentamos hoje poderiam ser resolvidos se trouxéssemos de volta os engenheiros originais que levamos à extinção, em vez de gastar trilhões em soluções humanas que simplesmente não funcionam? Os bisões que moldaram as pradarias americanas, os lobos que mantêm as florestas europeias, os elefantes que cultivam as savanas africanas. Passamos a era moderna tentando projetar a natureza. A natureza já tinha projetado a solução. Nós apenas a eliminamos e depois esquecemos a receita. Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você pudesse trazer de volta um engenheiro de ecossistema extinto em qualquer lugar do planeta para recuperar terras que destruímos, qual espécie você escolheria e por quê? Eu leio cada comentário. E se você quiser mais histórias sobre animais que literalmente redesenharam continentes, o botão de inscrição é o seu próximo clique. A próxima história que estamos preparando pode ser a mais surpreendente de todas.